Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é triângulos. Definição de triângulo. O que é um triângulo? Triângulo, três ângulos. Triângulos são polígonos que possuem três lados, três ângulos internos, três ângulos externos e três vértices. Tudo três no triângulo. Quais os elementos do triângulo? Tá? O triângulo ele é formado por vértices, por lados, por ângulos internos e por ângulos externos. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de um triângulo. Ele tem lados de medidas A, B e C. Os vértices dele são esses pontinhos de encontros entre os segmentos de reta, tá? Lembrando que polígonos são formados por segmentos de retas. Então, aqui, esse meu triângulo ele é formado por três segmentos de reta. O segmento AB, o segmento BC e o segmento AC, certo? E as medidas deles estão indicadas aqui, A, B e C. Então, a gente pode chamar de lado AB ou pode falar que a medida é C, né? Eu tenho o lado AC com medida B e o lado BC com medida A. Esses são os lados do triângulo. Os vértices são os pontos de encontro entre esses segmentos de reta. Então, o A é um vértice, o B é um vértice e o C é outro vértice. Também temos três ângulos externos, tá? Três ângulos internos. Tem os três externos também que nós veremos posteriormente, mas agora eu vou falar dos internos. Três ângulos internos. Então, ó, esse é um ângulo, tá? Essa abertura aqui é um ângulo que a gente pode chamar de ângulo BAC ou CAB. É a mesma coisa, tá? Lembrando que o A tem que ficar no meio, porque é aqui que está a medida do ângulo. Ou eu simplesmente poderia ter dado um nome para ele aqui. Poderia usar o A como o nome dele mesmo. Lembrando, né, que como a gente viu na aula anterior, para indicar que é ângulo, coloco o acento circunflexo em cima. Eu tenho esse ângulo aqui, né, que é o ângulo ABC. E eu tenho esse outro ângulo aqui, que é o ângulo ACB. Esses são os três ângulos internos. Eu não coloquei aqui, mas a gente vai ver numa próxima aula a respeito dos ângulos externos. O ângulo externo seria como? Eu vou estender este meu lado aqui para fora, e aí eu vou ter um ângulo externo aqui, completando o ângulo interno, né? A soma dos dois vai dar 180. Por exemplo, eu tenho 30 aqui dentro, eu vou ter 150 aqui fora, mas isso a gente vai ver depois. Mesma coisa aqui, se eu quisesse saber o externo do B, basta eu estender essa reta aqui, o que vai ficar aqui de fora é o externo. E para o ângulo C a mesma coisa, a gente estende e acha o ângulo de fora aqui que é o externo. Então, os elementos do triângulo, ficou faltando aqui, tá? Mas ângulo externo também é elemento do triângulo. Ele tem três vértices, que no meu caso seria o ABC. Ele tem três lados, que são segmentos de reta AB, BC e AC. Ele tem três ângulos internos, que a gente pode chamar de ABC, e ele também vai ter três ângulos externos. O triângulo, ele tem dois tipos de classificação. A gente pode classificar ele quanto aos lados e também pode classificar ele quanto aos ângulos. A classificação quanto à medida dos seus lados, a gente tem três classificações diferentes. Eu tenho o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. O triângulo equilátero, tá? Mesma medida, tudo igual. Equilátero, ele tem todos os lados congruentes. Assim como para ângulos, para medida de lados na geometria, a gente também usa a palavra congruente, tá? Congruente significa a mesma medida. Então, se você falar que tem os três lados iguais, está correto, tá? Esse daqui é um exemplo de triângulo equilátero. E a consequência dele ter os três lados com a mesma medida é que também ele vai ter os três ângulos com a mesma medida. Eu coloquei aqui de amarelo para indicar que os três são iguais, tá? Então, o triângulo equilátero, além dele ter os três ângulos iguais, consequentemente, ele também vai ter os três ângulos internos iguais. Os externos também, que a gente vai falar depois. O triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais, né, que foi onde eu risquei aqui, esses dois aqui, por exemplo, poderiam ser outros dois, né? Mas no meu exemplo, esses dois lados aqui são iguais, onde eu fiz o risquinho azul, e esse outro aqui é diferente. O lado diferente a gente chama de base,
tá? Do triângulo isósceles. Então, mesmo que ele esteja virado, não tem problema. Se esse fosse igual a esse, a base seria o de cá. Nem sempre a base é o que está embaixo. A base é o lado que é diferente. Então, no triângulo isósceles, eu tenho dois lados iguais e um diferente. E, consequentemente, eu vou ter dois ângulos iguais, que são os ângulos da base, tá? Os ângulos da base no triângulo isósceles são iguais. Então, retomando, no triângulo equilátero, três lados iguais e também três ângulos iguais. No triângulo isósceles, dois lados iguais e aí, consequentemente, os dois ângulos da base também vão ser iguais. E no triângulo escaleno é tudo diferente. Eu tenho três lados diferentes e eu tenho três ângulos diferentes. Então, esse lado é diferente desse lado, que é diferente desse lado. Esse ângulo aqui é diferente desse, tá? E também a classificação quanto à medida dos ângulos. Eu tenho três classificações quanto à medida dos ângulos: o triângulo acutângulo, o triângulo retângulo e o triângulo obtusângulo. Para isso, precisamos retomar aí os conceitos que nós vimos lá em ângulos, né? Eu tinha o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. Aqui, quando eu falo triângulo acutângulo, acutângulo vem de agudo. E nós vimos que ângulo agudo é um ângulo menor que 90. O triângulo acutângulo, ele tem todos os ângulos internos menores que 90. Eu coloquei aqui como exemplo esse triângulo aqui, ó. Ele tem três ângulos agudos, 60, 60 e 60. Então, a gente pode falar que ele é um triângulo acutângulo, certo? Esse triângulo em especial, como ele tem os três ângulos iguais, deduz-se que ele também vai ter os três lados iguais. Então, esse triângulo aqui do exemplo, além de agudo, ele é um triângulo equilátero. Mas isso não quer dizer que todos os triângulos acutângulos são triângulos equiláteros. Eu poderia ter um triângulo agudo com um ângulo de... Eu poderia ter um triângulo acutângulo com um ângulo de 70, outro de 60, outro de 50. Ele seria acutângulo, porém escaleno, tá? Então, não é regra. Mas esse aqui do exemplo, ele é um triângulo acutângulo e ele também é um triângulo equilátero. Depois, o triângulo retângulo. Retângulo vem de reto. O ângulo reto, nós vimos que é o ângulo de 90 graus, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, esse quadradinho amarelo que eu fiz aqui. Lembra que o ângulo de 90 a gente representa como um quadradinho com um pontinho no meio. Mas, posteriormente, nós vamos ver que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, independente de forma, de tamanho, de classificação, qualquer triângulo, sempre dá 180 graus. Isso tem que ser respeitado. Então, aqui, ó, não tem como eu falar como no triângulo anterior aqui. No triângulo anterior eu falei que eu tenho três ângulos agudos. Aqui eu não tenho três ângulos retos, porque senão já daria 270. No triângulo retângulo eu tenho um único ângulo reto. Os outros dois necessariamente têm que ser agudos. Eu tenho um de 90, eu posso ter dois de 45. Eu tenho um de 90, eu posso ter o outro como 30, o outro como 60, tá? Mas eu tenho um ângulo reto. O triângulo retângulo possui um ângulo reto e dois ângulos agudos. E eu tenho o triângulo obtusângulo. Obtusângulo vem de obtuso, né? Então, o triângulo obtusângulo, ele vai ter um ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? Nós vimos que ângulo obtuso é aquele que tem a medida maior que 90 graus. Então, no triângulo obtusângulo, eu tenho um ângulo obtuso e os outros dois necessariamente devem ser agudos. Por exemplo, eu teria aqui 120 e esses dois aqui poderiam ser 30 cada um, tá? Só um exemplo, né? Eu poderia ter quaisquer dois ângulos agudos aí. Bom, então, retomando, o triângulo acutângulo, ele tem todos os ângulos internos menores que 90. Todos os três ângulos internos do triângulo acutângulo são agudos. O triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto e dois ângulos agudos. E o triângulo obtusângulo, um ângulo obtuso, maior que 90, e dois ângulos. Eu coloquei aqui algumas opções de triângulo aí para podermos classificar. Então, o exercício pede: classifica os triângulos quanto às medidas de seus lados e de seus ângulos. Esse primeiro triângulo aqui, eu tenho dois lados medindo 4, então eu tenho dois lados iguais e um medindo 5,5. Qual é o nome do triângulo que tem dois lados iguais e um diferente? É o triângulo isósceles. Essa é a classificação em relação à medida dos lados,
certo? Lembrando que esses dois lados são iguais, então esse lado aqui de 5,5 é o que a gente chama de base do triângulo. E no triângulo isósceles, quando o triângulo tem dois lados iguais, consequentemente ele vai ter dois ângulos iguais, que seriam esses dois ângulos da base aqui, que é do lado diferente, que é no caso 45 e 45. Então, em relação aos lados, ele é isósceles. Em relação aos ângulos, como ele tem um ângulo de 90 graus, né? Porque esse quadradinho com pontinho no meio, ele representa o ângulo de 90 graus, representa o ângulo reto. Então, ele tem um ângulo de 90, dois ângulos agudos, tá? Só dele ter o ângulo de 90, a gente já sabe que ele é um triângulo retângulo. Então, dois lados iguais, isósceles, um ângulo de 90, triângulo retângulo. O próximo triângulo que nós temos aqui, ele tem todos os lados diferentes, 4, 6 e 3, tá? E, consequentemente, também todos os ângulos diferentes. Mas, em relação aos lados 4, 3 e 6, a gente fala que ele é um triângulo escaleno, todos os lados diferentes. E por que obtusângulo? Porque ele tem um ângulo de 130 graus, e 130 graus é um ângulo obtuso, é um ângulo maior que 90. Então, em relação aos ângulos, ele é um triângulo obtusângulo. Ele tem um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Três lados diferentes, escaleno. Um ângulo obtuso, obtusângulo. O próximo triângulo, eu tenho aqui... Vocês podem ver que as medidas dos lados não estão colocadas. Mas o que a gente falou lá na definição do triângulo? Quando eu tenho três lados iguais, que era o triângulo equilátero, consequentemente eu teria os três ângulos iguais. Quando eu tenho dois lados iguais, que é o caso do isósceles, que a gente viu aí em cima também, eu tenho dois lados iguais e aí eu vou ter dois ângulos iguais. Esse triângulo aqui, ele não fala para mim quais as medidas desses dois lados, mas aqui dentro eu vejo que eu tenho três ângulos diferentes. Eu tenho um de 90, um de 30 e um de 60. Então, com certeza, os três lados também vão ser diferentes. Como que chama o ângulo que tem, o triângulo que tem três lados diferentes? Triângulo escaleno. Quanto à medida dos ângulos, ele é retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. O próximo triângulo, ele tem todos os lados de medida 3,5. Então, ele é um triângulo equilátero, três lados iguais. Todos os ângulos internos dele medem 60 graus. Então, ele é um ângulo acutângulo, porque todos os ângulos internos são ângulos agudos. Próximo triângulo, eu tenho dois lados medindo 4, um medindo 7. Então, ele é um triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Esse lado da base aqui mede 7 ao lado diferente. E também ele tem um ângulo de 110 graus, ele é um ângulo obtuso maior que 90 graus. Então, ele vai ser um triângulo obtusângulo. Vocês podem ver que, ó, é isósceles, ó, dois lados iguais, 4 e 4. Podem ver que os ângulos das bases aqui vão ser iguais, 35 e 35. Aqui aconteceu a mesma coisa, ó, 4 e 4. A base, então, é o 5,5. Ó, os dois ângulos da base aqui iguais. Então, o triângulo isósceles, além dele ter dois lados iguais, ele também tem dois ângulos iguais, que são os ângulos da base. Esse triângulo aqui, ele tem todos os lados diferentes, 6,4, 3 e 6. Então, a gente fala que ele é um triângulo escaleno, tá? E aqui, os ângulos internos, 60, 50 e 70, são todos ângulos menores que 90 graus, são todos ângulos agudos. Então, ele é um triângulo acutângulo. Pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, onde a gente vai continuar falando aí das propriedades dos triângulos.